Aos 34 anos, é uma das mulheres mais influentes da blogosfera portuguesa. O que escreve dita à moda e o seu blog, que nasceu há 12 anos, tem mais de 50 milhões de visualizações e é o blog feminino mais lido em Portugal. Tem uma legião de fãs que a seguem fielmente e, do outro lado, é o ódio de estimação de outros milhares. Feitas as contas, é para o lado que ela dorme melhor. Esta semana, na RTP Informação, pescamos o olho à blogosfera e mergulhamos no mundo da moda, dos sonhos e do lifestyle com Ana Garcia Martins, ou simplesmente a pipoca mais doce. Ana, ainda bem que vieste. Olá, obrigada. Não posso deixar de fazer uma provocação, ou de começarmos com uma provocação, sendo que olho para o teu look, para te perguntar quanto tempo demoraste a prepará-lo para te apresentares assim aos nossos espectadores? Olha, foi tipo lusco-fusco, 5, 7 minutos. 5, 7 minutos, rápido, aqueles foi. 5, 7 minutos da... Sim, eu no dia-a-dia acho que até sou tendo a ser prática, não perco muito tempo com isso. Mas fazer uma festa, calculo que, como mulher preocupada com o seu... Sim, claro. Sabes que há uma estatística que diz que nós, mulheres, apesar de termos o roupeiro sempre cheio, nos estarmos sempre a queixar que não temos nada para vestir, aquela coisa, abrimos o roupeiro e cai-nos roupa em cima de tão cheia, depois só usamos 20% daquilo que temos. E, portanto, eu costumo dizer que o melhor sítio para ir às compras é dentro do meu roupeiro, porque há sempre coisas novas. Coisas que eu já não me lembro que existem, coisas que nunca vesti, coisas com etiqueta. Porque tendemos a escolher aquelas coisas que usamos sempre, que sabemos que nos ficam bem, são escolhas seguras, e tudo o resto acaba por ficar por lá um bocadinho esquecido. Mas, portanto, se te preparares para uma festa, para um jantar de maior cerimónia, um evento social, quanto tempo é que medeia o momento em que começas a escolher a roupa e a saída de casa? Sim, eu acho que começo a pensar nisso assim uma ou duas semaninhas antes, para depois não estressar muito com... Mas só pensar, não há nenhuma organização... Não, acho que não. Acho que lá está. Acho que sou um bocadinho pragmática nesse aspecto. Também me queixo, obviamente, que nunca tenho roupa suficiente, que não tenho roupa para nada. É um clichê habitual. Sim, mas depois consigo sempre ali inventar qualquer coisa. Sim. E também acontece aquela coisa também muito habitual, que é preparas-te, vestes-te e depois pensas, não, isto não fica bem. E tiras e vestes de novo. Acontece com muita frequência. É assim que eu vou aumentando pilhas de roupa em minha casa, não é? Porque antes de sair de casa, enfim, às vezes há aqueles dias em que parece que nada funciona, que nada fica bem. Como é que essa indecisão se concilia com uma mulher que dá conselhos de visual a outras mulheres? Aquela coisa da casa de ferreiro, o espeto de pau, não é? Portanto, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Porque eu, enfim, de facto, tenho aqueles dias em que... Acho que todas temos, não é? De me sentar e ficar assim com ar absorto, a olhar para o roupeiro e pensar, odeio tudo o que tenho, nada me fica bem, portanto vou ficar em casa. É isso. A roupa é apenas um dos aspectos do teu blog, a Pipoca Mais Doce, tem 12 anos e é um sucesso absoluto na internet, mais de 50 milhões de visualizações, provavelmente neste momento o número já está desatualizado, esse número é do último ano e, portanto, enfim... Além de roupa, há carteiras, há sapatos, há lifestyle, há restaurantes, há viagens, enfim, há um pouco de tudo. Este lado mais brilhante da vida é o que dá sucesso à Pipoca Mais Doce? Eu acho que sim, aliado depois ao lado pessoal das histórias da minha vida, histórias absolutamente corriqueiras que se passam em minha casa, com o meu marido, com o meu filho, com o cão, e que sempre existiram desde o início do blog. Portanto, o blog nasceu coincidiu com a altura em que eu comecei a trabalhar como jornalista e percebi rapidamente que as coisas sobre as quais eu gostava de escrever e a forma como eu gostava de escrever, sempre com um tom de humor e muito irónico e muito corrosivo, não tinham espaço no jornal onde eu estava a trabalhar na altura. Há um espartilho que naturalmente na blogosfera não existe. Sim, claro. E eu percebi, os blogs estavam a começar a aparecer em Portugal e eu percebi, ok, se calhar está aqui a plataforma ideal para eu pôr todos os devaneios que me apetece, tudo que me vinha à cabeça e que eu não podia fazer no jornal. Mas eras feliz enquanto jornalista? Era muito feliz enquanto jornalista, sim. Eu fui para o jornalismo não por aquele sonho de perseguir a notícia e arranjar grandes manchetes, mas porque era a profissão que me permitia estar mais perto da escrita, que era realmente a única coisa que eu gostava de fazer e que eu achava que sabia fazer. Aliás, licenciaste em Ciências da Comunicação? Sim, Ciências da Comunicação, variante de jornalismo, e, portanto, estive a trabalhei 10 anos como jornalista, nomeada quase sempre na imprensa, portanto, escrita. Mas foi essa limitação que o jornal me dava que eu percebi que se calhar podia transpor isso para outra plataforma. E mas o que é que te seduzia no jornalismo? Era a capacidade de contar histórias, mais do que perseguir a notícia? Sim, o poder escrever, o poder contar coisas. Tive a sorte de ir, quando fui trabalhar para o Jornal da Capital, que já não existe,
tive a sorte de ir para a secção de cultura, que de facto era a que me permitia ter ali um lado, dar um bocadinho mais margem ao meu lado criativo. Depois passei para a sociedade, mas eu sempre gostei muito desse registro de crónica, de contar o que se passava à minha volta, contar histórias. Eu acho que, e vejo isso agora no blog, tudo pode dar um bom post, basta estar minimamente atento ao que se passa à nossa volta e depois contar as coisas com graça. Acho que tudo tem potencial para ser transformado num texto para o blog, e foi por isso que eu o criei, para escrever sobre tudo o que me apetecia falar e que não tinha espaço no jornal. Quando olhas para 2003, o ano de arranque... 2004. 2004, o ano de arranque da Pipoca Mais Doce, o que é que sentes? Parece que foi Pré-história, não é? Sim, parece que foi na pré-história. Foi na tua exatamente. pré-história, de facto, verdadeiramente. E foi. Portanto, eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, quando comecei o blog. E para além de ter coincidido com a época em que comecei a trabalhar como jornalista, coincidiu também com uma altura em que comecei a fazer um curso de escrita humorística com o Ricardo Araújo Pereira. E, portanto, aquilo era uma excelente plataforma para ir fazendo os vários trabalhos, os trabalhos de casa que ele nos pedia, que eram quase sempre textos humorísticos, e que eu depositava ali no blog. E depois, quer dizer, na altura quase ninguém tinha blogs, não havia esta febre que há hoje em dia, havia muito poucos leitores de blogs, portanto o blog era lido pelos meus amigos, depois vieram os amigos dos amigos, amigos dos amigos, e foi assim um bocadinho feito bola de neve. Mas claro que há 11 anos, quase 12, era inimaginável pensar não só que 12 anos depois ainda teria um blog, como com o sucesso que tem e que seria a minha profissão principal. Uhum. E nestes 12 anos, nestes quase 12 anos, criaste uma série, umas pequenas pipocas pela blogosfera. Há uma série de blogs hoje inspirados no teu blog. Há vários blogs com o mesmo tipo de perfil, com o mesmo público-alvo, com o mesmo tipo de histórias. Como é que sentes isso? Sentes que foste um bocadinho precursor em Portugal desta tendência? Não sei, sabes que eu sou blogger, mas depois sou uma má blogger no que toca a seguir os outros. Eu gosto de ler blogs de pessoas que eu leio para ir acompanhando um bocadinho, de pessoas que eu conheço, aliás, para ir acompanhando um bocadinho a vida delas. Portanto, tudo o resto, há muita coisa na blogosfera que me passa ao lado. E hoje em dia, de facto, há tantos blogs a nascer todos os dias que é impossível acompanhar todos eles. Mas acredito que sim, pelo tempo que o meu blog tem e pelo crescimento que teve. Acho que é normal que algumas pessoas tentem repetir A receita. Tentem repetir a fórmula, não é? Acho perfeitamente normal, sim. Tens casos de leitoras que te seguem, leitoras e leitores, enfim, que te seguem desde o arranque, que tens essa fidelidade permanente, tens contacto com essas leitoras? Sim, as pessoas vão-me dizendo, bem, já leio o blog desde 2004, 2005, 2006 e continuo a ler. E é engraçado a ver, porque de facto a minha vida mudou muito nestes 11 anos. Eu era uma miúda, acabada de sair da faculdade, que estava a trabalhar, queixava-me imenso da precariedade da profissão, não é? Que todos nós jovens passámos, de ganharmos muito mal, de trabalhar... 12 anos depois isso mudou tudo, não é? Mudou tudo. Portugal é um país completamente diferente hoje, desse ponto de vista. Felizmente, toda a gente tem emprego. Felizmente, não é? Já não há ninguém... Muito bem pago. Ninguém a recibos verdes, não. Felizmente estamos todos a ganhar fortunas e Portugal está espetacular. Mas as pessoas reviam-se muito nas situações que eu ia descrevendo, depois os problemas com os namorados, o querer sair Sentes que é de esse casa... fenómeno de identificação, o segredo do sucesso é esse fenómeno de identificação. Passa de resto, tu partilhas coisas sobre o teu filho, sobre o teu marido, que também é blogger, entre outras coisas, é jornalista, mas também tem um blog muito conhecido. Tu sentes que essa partilha, esse bocadinho que dás da tua vida é também uma forma de ajudar ao reconhecimento e à identificação que há entre os leitores e o teu trabalho? Eu acho que sim, eu acho que sou um bocadinho a girl next door, uma pessoa perfeitamente normal, com uma vida perfeitamente normal, que a única diferença é que a partilho e a exponho para milhares de pessoas todos os dias, mas as pessoas acabam por se rever muito nas minhas histórias, nos meus episódios, e acho que foi isso que sempre criou o sentimento de identificação por parte das minhas seguidoras. Elas quase que me veem como a amiga que não conhecem, mas que está do outro lado do ecrã, em quem podem confiar, a quem mandam mails a fazer perguntas sobre... A amiga que deu certo? A amiga que... Deu certo? Sim, eu acho que sim. Achas que é essa visão que muitas das suas leitoras têm, há uma visão quase que aspiracional quando se lê o teu blog e há pessoas que se identificam com ele na expectativa de poderem um dia ser como tu?
Acho que sim, mas acho que também há uma visão muito romanceada daquilo que são os blogs, que as pessoas primeiro acham que é uma coisa facílima, que toda a gente tem, efetivamente toda a gente tem, mas dá trabalho, e dá muito trabalho dedicar-me, tanto que eu deixei o jornalismo para me dedicar exclusivamente ao blog, porque percebi que já me ocupava mais tempo do que a minha profissão, portanto, e para me dedicar a ele com qualidade, eu precisava de ser uma coisa exclusiva. E muitas pessoas ainda não o podem fazer, não é? Porque, enfim, há pouquíssimos bloggers profissionais em Portugal, seremos meia dúzia, se tanto, pessoas que vivam exclusivamente dos seus blogs. E dá realmente trabalho. As pessoas não fazem ideia de que se perde 4, 5 horas para escrever só um texto, para trabalhar as imagens. E eu sou tudo no meu blog, não é? Eu sou a diretora, sou a editora, sou a jornalista, sou a produtora, sou a fotógrafa, sou a maquilhadora. Não tens ninguém a trabalhar contigo? Já tenho uma equipa que me ajuda em algumas coisas, nomeadamente na parte de negociação, tanto da inserção de publicidade no blog, como depois a negociação de parcerias com marcas, que felizmente tirei esse peso de cima. Tenho alguém que trata disso por mim, porque fazia-me perder muito tempo esse que eu depois precisava para produzir conteúdos para o blog, porque no fundo o blog não vive apesar de já terem nascido vários projetos paralelos associados ao blog, eu preciso continuar a escrever textos, isso sou eu que os faço, e acho que só faz sentido se assim for. Muitas vezes as pessoas acham que é uma equipa quase editorial, como se de uma revista se tratasse, que está ali diariamente a produzir conteúdos para o blog, e não é assim, sou só eu, porque acho que criei uma linguagem muito específica, que se for outra pessoa a pegar no blog e a produzir conteúdos, vai-se notar, e o blog é um projeto meu, e portanto eu quero que continue assim. Mas claro que já tenho pessoas que me ajudam noutros aspectos, tem de ser. Eu já vou querer falar mais daqui a bocadinho dessa vertente comercial, de como o blog mudou a tua vida. Tens consciência que o sucesso, o teu sucesso da blogosfera foi acompanhado também, quase na mesma proporção, de uma... Eu falava há bocadinho na entrada de tu és o ódio de estimação de muita gente. Sim. Isso dá-te gozo? Era o que eu dizia, o blog, sempre, desde o início, desde 2004, sempre teve uma linguagem, apesar de ter um blog feminino, assumidamente feminino, e 95%, 90% do público são mulheres, mas não é o típico blog cor-de-rosa, onde é tudo fofinho e onde só se diz bem, se passa a mão pelo pelo. Não, é um blog que sempre teve esse lado muito, muito sarcástico e às vezes muito corrosivo na forma como explora os temas, seja coisas mais fúteis, como comentar a roupa dos famosos numa gala, como depois temas da atualidade. Portanto, sempre esteve uma linguagem muito, muito marcada e muito diferenciadora comparativamente a outros blogs. E depois, claro, há quem goste muito disso e se reveja, e há quem não perceba de todo, nomeadamente pessoas que chegam agora ao blog e não percebem aquele tipo de linguagem, não percebem aquele tipo de humor. Eu acho que... Mas tu és muito corrosiva. Eu acho que sim. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Sim, então sim. Sim, sou, mas porque também sou assim no dia a dia. Quem me conhece sabe que sou assim, mas sem descurar o lado humorístico que eu acho que também me caracteriza e que eu não quero perder no blog. Portanto, obviamente é impossível agradar a toda a gente. Eu tenho 40, 50 mil leitores diários e sei que a maioria vai porque gosta, mas a maioria vai porque não gosta e vai lá para se irritar deliberadamente. Vão lá todos os dias. O que é que esta pessoa escreveu hoje que me vai irritar? E então lá vão, e eu não percebo, é uma coisa que não percebo, mas continuam a ir. E, portanto... Mas é o quê? É inveja? É vontade de dizer mal? É acharem-te arrogante? É o quê? Eu acredito que quem não me conhece e que quem só me leia possa passar. A Pipoca é quase uma espécie de alter ego, uma personagem quase criada, que obviamente tem muito de mim, mas que eu acho que é um bocadinho mais sarcástica e um bocadinho mais mazinha do que depois aquilo que eu sou na vida real. E, obviamente, que isso mexe com as pessoas, para o bom e para o mau. E depois, obviamente, a internet tem coisas fantásticas, mas tem também todo este lado perverso do anonimato que nos permite ir para trás de um ecrã do computador, dizer as maiores alarvidades e as maiores parvoíces. E criar uma persona como tu criaste tem, obviamente, de ser tipificada, tem que ser mais exponenciada, não pode ser uma persona ligeira, claro sem grande neutra, não é? Ninguém gosta. Mas eu não quero ser neutra. Ninguém ama nem ninguém odeia gente neutra. Exatamente. Há muitos blogs que assumem essa posição, que não querem
que querem estar bem com Deus e com o diabo e, portanto, assumem uma posição sempre muito pacífica e muito neutra, sem assumirem posições muito extremadas e eu sempre optei por uma linha editorial diferente. Não, eu tenho uma opinião, eu quero dá-la e quando é má e pronto. O que é que foi o pior que já te chamaram? De tudo que tu Enfim, possas... daquelas que podes reproduzir no programa de televisão familiar. Olha, as pessoas rogam-me as maiores pragas. Eu já estou quase como a recorrer ao bruxo de Faf, não é? Não teve grande saída, não teve grande Não saída. teve grande... Teve, efetivamente, porque ele disse que o Benfica não ia ganhar, o Benfica não ganhou. Portanto, esqueceu-se. Depois foi trabalhar o outro lado para que o Porto também ganhasse. Pronto. Mas estou quase a recorrer ao bruxo de Faf, porque a quantidade de pragas que as pessoas me rogam, desde que eu seja atropelada, que a minha família toda padeça de cancro e que morram todos, coisas assim simpáticas deste género. Mas sabes que eu já nem consigo ficar indignada ou insurgir-me ou achar que as pessoas são... Eu acho que as pessoas são malucas, mais do que malvadas. Acho que há pessoas com excesso de tempo livre que usam as redes sociais para depositarem todo o seu ódio pela vida e as pessoas estão numa fase em que gostam muito de se indignar e de se insurgirem. Todos os dias se procura uma nova polémica nas redes sociais. Eu acredito mesmo As pessoas que adoram ser Charlie, não é? Eu acho mesmo que há pessoas que acreditam ter essa profissão, que é de identificar polémicas na internet, que são polémicas que às vezes nem existem, mas que elas veem ali potencial e claro, depois aquilo, quando espalhado numa rede social, ganha umas Mas proporções... o facto de escreveres sobre coisas... sobre lifestyle, sobre aquilo que muita gente acha que é uma futilidade. Isso pode ser isso que potencia um bocadinho essa imagem. Se tu escrevesses sobre política europeia ou sobre Feng Shui, provavelmente não terias nem um décimo dos leitores, mas também não terias as inimizades que tens, não é? Mas isso ainda me surpreende mais, como é que as pessoas podem se chatear e levar a sério coisas como o que é que uma famosa vestiu nos Globos de Ouro e as pessoas travarem ali verdadeiras batalhas e ofenderem-me das coisas mais agressivas, por coisas que para mim são brincadeiras e são precisamente futilidades e que não têm peso nenhum. Penso como é que as pessoas podem... em vez de se manifestarem e exercerem esta sua energia, canalizarem para coisas verdadeiramente importantes e coisas que estão verdadeiramente mal no país, como é que se chateiam com isto, que para mim são banalidades? Há que reconhecer, porém, que quem vai ao teu blog não vai ao engano. Tu, logo no arranque, anuncias que este é um blog pessoal, às vezes humorístico, quase sempre sarcástico, sobre tudo e sobre nada. Portanto, não enganas ninguém, de facto. Isto é o subtítulo. Exatamente. Portanto, as pessoas sabem exatamente ao que vão. Durante muitos anos, enfim, provavelmente metade destes 12 anos, tu mantiveste no anonimato, ou seja, não deste a cara, as pessoas não sabiam quem era a Pipoca, havia um certo secretismo em redor de ti. Porquê é que decidiste não sair do armário, mas sair de trás do computador? Porque durante muitos anos eu achei que, de facto, eu queria que as pessoas gostassem do blog por aquilo que liam e não pela pessoa que estava por trás dele. E precisamente para não fomentar comentários que incidissem sobre o meu aspecto físico, mas sim sobre aquilo. Porque já sei, porque a partir do momento em que eu mostrasse a cara, iam dizer só escreves isso porque és muito giro ou só escreves isso porque és um trambolho. Portanto, achei que não era isso que eu queria potenciar no blog. Queria, de facto, que as pessoas se revissem nos meus textos e gostassem daquilo que eu escrevia, independentemente da pessoa que estivesse a escrevê-los. Depois, em 2008, surgiu o convite por parte da Oficina do Livro para escrever um livro. A Pipoca Mais Doce. A Pipoca Mais Doce, uma espécie de best-of, os melhores textos do blog. E aí, pronto, achei que fazia sentido haver alguém que desse a cara pelo livro. Eu, de facto, eu não deixava de dizer quem era ou de mostrar a cara, porque não quero ser reconhecida ou quero fazer um grande mistério em torno disto. Não, era mesmo por isso, porque queria que as pessoas lessem o blog e gostassem e formassem uma opinião do que eu escrevia apenas com base nos textos. Mas lá está, quando surgiu o livro e era preciso apresentá-lo e não fazia sentido nenhum ir de cara tapada a apresentar o livro. Portanto, foi quando eu, aos poucos, comecei, as pessoas souberam o meu nome, o que é que eu fazia, quem eu era, a minha cara. Portanto, achei que fazia sentido nessa altura. Não valia a pena manter por muito mais tempo o anonimato. O que é que na tua vida profissional, bem entendido, foi pensado e o que é que correu ao sabor das palavras que foste escrevendo? Perguntado de outra forma,
Tu, quando lançaste o blog, era apenas uma forma de escreveres livremente, sem as amarras do jornalismo, ou pensavas que um dia mais tarde poderias vir a viver disso, como vives hoje? Não, de todo, era impensável. Havia muito poucos blogs em Portugal nessa altura. Quer dizer, eu acho que ninguém fazia ideia do boom que os blogs viriam a sofrer. E, portanto, era impensável pensar nisso, pensar um dia vou ter este projeto que é meu, que fui eu que criei de raiz, que posso trabalhá-lo a partir de qualquer lado, porque basta ter um computador ou um telemóvel com acesso à internet e, portanto, posso fazer o meu trabalho. Nesse aspecto é um trabalho de sonho, mas era completamente impensável e nem o criei com essa intenção, porque, de facto, mesmo lá fora, há 11 anos, ainda não havia exemplos desses, de pessoas que já vivessem dos seus blogs, que já os tivessem transformado numa coisa maior. Mas o teu blog nunca foi introspectivo, ou seja, o teu blog não é... Há muita gente que tem blogs que escreve para si, que é o seu alter ego, mas no sentido de resolver coisas interiores que podem não estar resolvidas. No teu caso não foi isso. Tu sempre gostaste de escrever para outras pessoas lerem. Aliás, lê-se os teus textos e percebe-se que tu estás permanentemente em diálogo, mesmo que não seja assumido, com o leitor, não é? Estás sempre à espera de provocar reações no leitor. Portanto, tu escreves claramente para seres lida. Sim, obviamente, eu sempre tive diários em miúda e eu acho que os blogs são um bocadinho um prolongamento contemporâneo dos diários. Mas, obviamente, que é um exercício muito mais egocêntrico, porque quem tem um blog aberto espera que haja leitores, porque senão continuava a escrever no seu computador uns documentos em Word e guardava-os, não é? Portanto, a partir do momento em que se tem um blog aberto ao público, queremos, de facto, que alguém nos leia. Mas isso é um trabalho moroso e, sobretudo, há 11 anos, quando ninguém lia blogs. Portanto, em primeiro lugar, escrevia para mim, mas, claro, depois foram surgindo sempre mais pessoas e isso foi-me motivando a continuar. Eu fazia-te esta pergunta sobre o que é que tinha sido planeado e o que é que tinha sido fruto do acaso, porque o teu percurso académico revela depois tu já disse aqui, és licenciada em Ciências da Comunicação, mas depois fizeste uma pós-graduação em Comunicação, Protocolo e Relações Públicas em Madrid e uma em Marketing, Management e em Consultoria de Imagem. Ou seja, tu claramente direcionaste a tua área académica, os teus estudos, os teus interesses, para, no fundo, algo que hoje é a tua vida profissional. Portanto, era nesse sentido que tu percebeste que com o blog podias, de facto, direcionar a tua vida académica para esse lado, ou sempre foram interesses que tu tiveste? Eu acho que mais do que perceber que com o blog poderia alcançar outros objetivos, foi perceber que com o jornalismo não ia a lado nenhum. E que, portanto, precisava de ir complementando a minha formação e ir tentando abrir portas para outras áreas. Eu acabei por deixar o jornalismo ao fim, talvez há 3, 4 anos, que foi quando me comecei a dedicar exclusivamente ao blog, ao fim de 10 anos. Estavas na Time Out, portanto já na área do lifestyle? Estive 6 anos na Time Out, portanto desde o início da criação da revista, e gostava muito do que fazia, mas lá está, eu via que a minha margem de progressão na carreira era zero, portanto dificilmente passaria daquilo. E ao ver o blog crescer, pensei, se calhar é agora, tenho que aproveitar este crescimento que o blog está a ter, dedicar-me a ele e tentar transformá-lo numa coisa maior que o jornalismo não me estava a permitir. Portanto, tinha aquele emprego que não... Enfim, por ter que me dedicar a ele e pelas contingências, sobretudo a nível de publicidade, que eu não podia ter no blog por ter carteira de jornalista, fui percebendo que, ok, se calhar está na altura de deixar o jornalismo e dedicar-me, de facto, ao meu projeto. Mas foi um passo que levou muito tempo a eu ganhar coragem para o tomar, porque acho que é aquela coisa, temos sempre um bocadinho aquela visão, eu acho que é uma coisa portuguesa, temos o nosso emprego, é certinho, é nos quadros, mesmo que se ganhe pouco e que não seja aumentado nunca, é seguro. É aquela ideia que nos colocou na cabeça que mais vale um pássaro na mão do que claro, dois a voar, e depois não é? saltar para o desconhecido foi difícil e levei ali muito tempo a tomar esse passo. Tinha muito medo de, ok, vou deixar o meu emprego
e o que é que se segue, não é? Vou-me dedicar ao blog, mas será que depois vou estar os dias todos em casa, em pijama, no sofá, a ver séries, porque não vou ter nada para fazer? E não, foi exatamente o oposto. De repente, o estar livre, totalmente livre para me dedicar ao blog, fez com que surgissem muitas outras oportunidades. E acho que quando trabalhamos para um projeto nosso, é completamente diferente. Dedico-me a 300%, e essa coisa de achar que ia ter imenso tempo livre para estar no sofá, portanto, já lá vão 3 ou 4 anos e nunca aconteceu, não. Tenho sempre mais e mais trabalho. Tu criaste uma série de negócios associados à Pipoca Mais Doce, linhas associadas à Pipoca Mais Doce, isto uma loja no Chiado, enfim, escreves livros. Há quem ache que agora, quando entra no teu blog, que é quase uma montra comercial. Já não é uma conversa em família, é uma montra verdadeiramente comercial. Percebes essa crítica? Sim, percebo e acho que faz sentido, mas acho que as pessoas também têm que perceber que a pessoa que criou o blog aos 23 anos não é a mesma pessoa que hoje tem 34 e que faz disto de profissão e que já não se expõe da mesma maneira e que já não pode expressar-se da mesma maneira, porque o blog tem muitíssimos mais seguidores, tem muito mais olhos postos em cima dele e, portanto, eu já tenho que me impor a mim mesma, infelizmente, já tenho que fazer censura naquilo que escrevo, porque sei que as pessoas já se melindram com muito mais facilidade e se insurgem com tudo e, portanto, é muito difícil a todos os dias fazer o exercício de pensar o que era uma coisa que eu não fazia há 5, 6, 7 anos. Escrevia o que me vinha à cabeça e acabou-se. E as pessoas percebiam que, de facto, era humor e nada mais. Hoje em dia é muito mais difícil. As pessoas levam tudo muito a peito e ficam muito indignadas. Portanto, eu tenho que pensar 50 mil vezes na forma como vou escrever a coisa mais simples para evitar que as pessoas fiquem zangadas e que me insultem ainda mais. E depois lá está, o blog cresceu, tem esses tais compromissos comerciais que são o que fazem o blog sobreviver, e a mim também, não é? O meu meio de subsistência, portanto, o blog está diferente. Essas críticas que se fazem são, enfim, mutatis mutandis, parecidas com as que fizeram ao filme O Sexo e a Cidade, que é, enfim, o filme que se segue à série, que é a tua, presumo eu ainda, a tua série preferida, Claro. ou uma das... Enfim, é a série de referência Claro que sim. da gente da nossa idade e que tu gostas muito. Tu és a Carrie portuguesa? Eu não me assumo como... Gostava muito, não é? Mas há que pôr as coisas na devida... Bem, pensemos Enfim, na escala portuguesa e na escala, não é? e na escala de... Adorava ter aquela vida glamourosa que a personagem tem em Nova Iorque, onde é paga a peso de ouro para escrever uma crónica para uma revista. Não é o meu caso, obviamente, mas muitas pessoas fazem esse paralelismo e é engraçado, porque também sou uma pessoa que... Sou uma pessoa que escreve, que já tive crónicas em várias publicações, que tenho a mesma paixão que a Carrie tem pelos sapatos, que me movo no meio urbano e cosmopolita. Os Manolo Blahnik? Os Manolo Blahnik, exatamente. Portanto, percebo que se faça essa comparação. É lisonjeadora, mas infelizmente ainda estou há anos-luz, não é? De ser uma Carrie. Estamos nos últimos minutos da nossa conversa, é verdade, passou muito depressa. Mas temos também de falar um bocadinho do teu mais recente livro, que se chama Já Dormias Não, Exato. Que é, no fundo, uma interpelação ao teu filho, presumo eu. É uma espécie de catarse da tua maternidade, que eu sei que é uma coisa que tu adoras. Ser mãe é uma coisa que tu adoras, mas escrever estes livros, e esta é a sequência do que escreveste no ano passado, que se chamava, ou que se chama Quem Deu um Pum, também dirigido ao teu filho. É uma espécie de catarse, esta necessidade de escrever livros infantis. Isto foi um convite, eu nunca tinha pensado nisso, e foi um convite que surgiu por parte da Porta Editora, que achou que, da mesma forma que eu escrevia com humor e com ironia sobre uma data de outros assuntos, também o podia fazer sobre a maternidade, que é um tema quase sagrado, intocável e tabu. Aliás, tu costumas dizer que as mães são muito fundamentalistas. As mães são piores que as geadas, sim. As mães são extremamente fundamentalistas e levam tudo muito a peito. Vamos provocar aqui a ira das mães que nos estão a ver. Vamos, seguramente. Porquê é que achas que as mães são tão fundamentalistas? Eu acho que é porque cada uma tem uma visão muito, muito própria da maternidade, de que cada mãe acha que a sua verdade e a verdade do seu filho se aplica a todas as outras mães. E depois, portanto, é impensável vir alguém que diga mas se calhar com o meu filho isso não funciona assim tão bem. Portanto, é impossível generalizar. É politicamente incorreto uma mãe dizer que não gosta de mamar, por exemplo. Sim. Tu disseste.
Sim, disse, não o disse assim, mas nunca tive de facto a visão romanceada e enternecedora que a maior parte das mães tem da amamentação, e depois por ter tido um filho prematuro e que houve ali algumas complicações e achei, eu tinha houve ali muito medo com o peso dele e, portanto, pensei, eu não quero saber, eu quero é que ele coma e que ganhe peso. Portanto, se tiver que ser a biberão, é a biberão, e nunca fiz um drama disso. Mas, de facto, as mães vivem as coisas com uma intensidade absolutamente extremista. E eu achei que podia ser engraçado escrever com humor sobre uma data de temas corriqueiros da maternidade, seja esse o tema dos puns, que foi o primeiro e que faz parte, quem é pai, quem é mãe, sabe que existe e existe durante muito tempo na vida dos filhos, e este segundo, não é? Que é sobre o drama dos filhos que não dormem e tudo aquilo que um pai está disposto a fazer para o adormecer. E o que é que está disposto? Tudo? A tudo. Enfim, muitas coisas que eu disse que nunca iria fazer, não é? Antes de ser mãe, de repente, tipo, nunca na vida o vou deixar vir para a minha cama. Não, se for preciso, se ele estiver calado... Para se calar faz tudo. Achamos que tudo vale a pena. Há uma frase maravilhosa tua que tem um bocado a ver com esta ideia desacralizada da maternidade e que tanta revolta cria. Revolta não direi, mas tanta repulsa cria em algumas mães, que é uma frase que tu dizes, que é: educar um bebé é como decorar uma casa. Enfim, é uma coisa que tem quase a ver com a futilidade do resto das coisas, ou seja, tudo é relativo. E há tantos estilos e há tantas formas de o fazer que, de facto, é difícil nós sabermos que linha é que vamos escolher, não é? Da forma que uma casa pode ser mais contemporânea, mais clássica, mais vintage. A educação de um filho é exatamente a mesma coisa. Há N linhas de pensamento enfim, e só sabemos, por mais que nós digamos que vamos fazer isto ou aquilo e todas as ideias pré-concebidas que temos antes de termos a criança nos braços, tudo isso cai por terra e no dia-a-dia, a educação vai-se fazendo no dia-a-dia perante as situações. É impossível pensar muito naquilo que queremos, porque depois só mesmo vivendo as situações é que podemos saber. Ana, sei que adoras pipocas. Adoro pipocas, é verdade. Como o Ambrósio, tomei a liberdade de me trazer pipocas. Doce ou salgadas? Tomei a liberdade, senhora. Estão aqui, como tu gostas, doce e salgadas. Muito bem. Eu fiz o trabalho de casa e sei que tu gostas. Misturadas em suaves camadas. Não estou... Podes tirar uma. Podes tirar uma, sim, mas tu não vais comer pipocas durante um programa de televisão. Portanto, vais tirar uma apenas para... Vou ficar com ela na mão. Diz-me se é doce ou salgada, já agora? Doce, mas pouco. Doce, mas pouco. Pronto. Fica a nota. Pipocas, esta história das pipocas é de sempre? Sempre adoraste pipocas? Sempre adorei. Eu sou daquelas pessoas chatas, não é? Que toda a gente odeia ficar ao lado no cinema, porque eu vou com o meu balde XXL e só consigo ir ao cinema assim, a comer pipocas. Mas, curiosamente, só gosto de comer no cinema. Depois, noutros contextos, não, passa um bocadinho ao lado. Foi por isso que nasceu o nome do Pipoca Mais Doce. Exatamente, sim. Ana, ainda bem que vieste. Obrigada. O mundo da blogger e empresária Ana Garcia Martins, autora de A Pipoca Mais Doce, o blog feminino mais lido em Portugal, com mais de 50 milhões de visualizações em 12 anos de vida. Um olhar diferente de uma mulher sem medo das palavras. Todas as semanas é assim na RTP Informação, conversas interessantes com gente que faz a diferença. Dentro de 8 dias cá estaremos com um novo convidado. Volte connosco.